Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que Deus explica que o tempo do amor se esfriaria para muitos? Muita gente não ia querer saber do amor. Outros ia dizer ter o amor sem entender, sem saber qual era o sentido do amor. Então hoje é muito fácil você ter essa visão que esse tempo já chegou. O tempo da limitação, o tempo dos pais não querer saber dos filhos, os filhos não querer saber dos pais e cada um querer dar a sua razão. Então eu vou explicar para você como a mente, como os sentidos da gente é tão limitado que a gente acredita ter aquilo que a gente não tem. Acredita ser aquilo que a gente não é, porque a gente cria uma ilusão dentro do ser humano e Deus explica isso. Então, quando você acredita em uma ilusão e você não crê em Deus e não busca Deus para saber a razão daquilo e o sentido daquilo que você está vendo, as pessoas vão vendo e não vão entendendo qual é o verdadeiro sentido daquilo que ele está vendo. Então você é um ser limitado e Deus explica isso. Por você ser limitado, você vai buscando um sentido e uma razão. E aí você vai perdendo o pecado, ele dá força a essa imersão de uma pessoa imergir em si mesmo e não conseguir mais se pôr no lugar do outro. Mas por ele não ter essa visão, ele vai acreditando que consegue se pôr no lugar do outro. Ele acredita sentir algo de bom por alguém. E eu vou explicar para você a razão que isso não é possível. Mas quando você não conhece sobre o amor, você acredita que é possível sim. Eu me ponho no lugar do outro, eu sinto amor ou eu me sinto amado, porque ele desconhece dessa limitação. Não sei se você conhece mães, um exemplo, e pais que eu vou dar para você entender sobre essa limitação do amor. Não sei se você conhece mulheres que, ao ter o filho, ela foi abandonada pelo homem. Ou pelo filho ter nascido com deficiência, o homem vai embora com uma doença mental, ele abandona aquela mulher com aquela criança. E ele vai dar razão e o sentido a ele. Tem homem que vai embora de uma casa e ele não diz nem tchau. Vou comprar um remédio e não volta mais. Tem mulheres que tiveram filhos na vida e elas não quiseram amamentar. Simplesmente ela disse, não vou dar de mamar tendo leite. Não é porque não teve. Ela tendo leite, ela disse, não vou amamentar para os seios não cair. Isso não afeta em nada. Algumas mães que, com filho pequeno, fizeram viagens de turismo. Com filho pequeno de braço. Não foi viagem a trabalho, ela fez viagem de turismo, tendo um bebê. Deixou com alguém e simplesmente viajou. Mães que tiveram filhos e os filhos ainda criança, precisando do afeto e do carinho dela, e ela resolveu fazer lipo, fazer plástica nos seios. Quer dizer, sabendo que ia passar uma temporada sem poder pegar naquela criança. Ah, mas eu pago, tem quem pegue, tem quem cuide. Essa criança não está abandonada. Então ele não diz, ele não pensa da forma correta. Ele não diz assim, não, o ano que vem eu vou botar lipo, quando meu filho estiver andando. Quando ele já puder andar, né? A criança ainda de colo. Ela bota lipo, ela faz redução mamária e ela fica impossibilitada meses sem poder pegar naquela criança. Sabendo que a criança precisa do afeto da mãe, precisa do carinho da mãe. Então por aí você tira que a pessoa só pensava em si mesmo. Mães, pelo exemplo, que ela fala mal da mãe dela, que a mãe judiou, que a mãe maltratou, que a mãe não soube criar, que a mãe não deu amor nenhum, mas quando ela tem um filho, ela empurra aquele filho na mão da mãe. Ela vai dar uma desculpa. Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso suprir, mas se a mãe não foi boa nem com ela
ela não tem humanidade, ela não tem o sentimento formado corretamente, quer dizer, é desumano. Ela sabe que a mãe maltratou, humilhou, judiou, mas ela vai ter aquele filho e vai dizer: mãe, cuide aí do meu filho porque eu vou trabalhar. É assim o sentimento da pessoa. E vai para outra cidade, vai embora. Quer dizer, se a minha mãe não me deu amor, me maltratou, judiou de mim, como ela vai cuidar bem do meu filho? Se ela era mais nova, não tinha paciência, não soube, e agora mais velha? A mãe vai dizer: eu não deixei meu filho fazer isso comigo, vou deixar o neto. Ela vai maltratar. Ela não vai ter equilíbrio emocional e mental para conseguir criar aquele neto. Ela vai criar dizendo: já comeu, já tomou banho. Então aquela mãe, ela não se preocupa com o filho. E Deus explica isso. E eu vou explicar para você como é a emoção e a mentalidade, os sentidos de uma pessoa que ela não consegue se pôr no lugar do outro. Quer dizer, ao você ouvir e você ter os sentidos corretos, você percebe que aquela pessoa, ela tá vivendo por ela. Porque se ela já tem consciência que a mãe não pôde cuidar bem dela, maltratou, judiou, desprezou, foi massacrada, né? A mãe fazia o filho comer demais para judiar, ameaçava aquela criança dentro de casa. E a mãe teve aquele filho e jogou na mão da mãe. Como é que você fala mal da sua mãe e você bota a responsabilidade dos seus filhos na mão da sua mãe? É uma desumanidade, é uma falta de afeto. Por quê? Porque a pessoa é limitada. Ela não consegue se pôr no lugar do outro. Ela vive por si. Então ela vai se dar razão. Ela vai se dar razão. E Deus explica isso. Depois ela vai ficar justificando, se lamentando, mentindo mais para ter razão. Porque ela não sabe sobre o sentimento da verdade, sobre o amor, sobre paz, empatia, que é o que Deus explica que Ele dá a uma pessoa. Ele que provê os sentimentos verdadeiros em uma pessoa. Então, não sei se você já conheceu casos assim. A mãe dizer: não, mas tá faltando nada pro meu filho, e vai faz uma lipo, bota silicone, a criança ainda de braço. Quer dizer, ela não se priva em dizer: não, eu vou fazer isso o ano que vem. Eu vou fazer, mas não vou fazer dessa forma porque eu tive um filho agora. Ela abre mão de alguma coisa. Então, quem tem a visão correta percebe que a pessoa não tem sentimentos. Ela cria um sentimento. Ela cria uma razão. E quem tirou isso dessa pessoa? É o que Deus explica. Por que é que o sentimento, a emoção e a cognição dessa pessoa é tão limitada e ela não quer saber a razão? Então, algumas pessoas dizem: eu não tive. Se eu não tive isso, como é que eu vou dar? Um homem, quando ele abandona uma mulher porque teve um filho com deficiência mental, ou outro tipo de deficiência, ele vai dizer: porque eu não consigo lidar com essa situação, eu preciso trabalhar. Ele fica tão incomodado com a situação e a visão, ele não tem empatia, ele não tem amor, que ele vai correr para o mundo. Ele vai dizer: se vire aí, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem quem ajude ela. Eu preciso viver, eu preciso ser feliz. E cada um vai buscando a sua razão de felicidade. Então Deus explica que esse tempo ia chegar. O tempo do amor ia se esfriar. Então tem pessoas que sabem que não tem amor, mas ela não tá nem aí. Ela sabe que ela não tem sentimentos bons. Mas ela tá preocupada em buscar um sentimento bom. Então ela tem filho pequeno, mas ela precisa viajar, mas não a trabalho. É uma viagem de turismo. Ela sabe que vai ficar 15 dias, um mês fora. Aquela criança vai sentir, a criança vai sentir a falta da mãe. Mas ela não está preocupada com o filho. Ela está preocupada com ela. Entende o que Deus explicou? Então você tem que entender como funcionam os sentidos, a mente e a emoção de uma pessoa que ela não carrega amor. Ela está sobrevivendo. Ela está apenas sobrevivendo. Então, em Jó 39, Jó dá uma aula aqui que quando Deus arrancou o medo de Jó, Jó explicou a respeito dessa emoção do medo,
desse sentimento que o medo traz para as pessoas, que as pessoas têm o ciúme como amor, né? Tem a vaidade como amor, ele tem mais amor à vaidade, ao corpo, do que o próprio sentido, os pensamentos corretos, a cognição da forma certa. Eu abri mão de alguma coisa, eu abro mão agora para colher mais tarde. Eu sei que isso vai me trazer uma consequência. Então, quem não tem amor, ele não sabe que algo vai lhe trazer uma consequência. E por isso, pela ausência do amor, ele vai buscando um sentido para se dar razão. É o que Deus explica. Ele vai buscando um sentido para se dar razão, para se encaixar em algum estilo de vida, em algum modo de sobrevivência. Entende? Uma fuga, um escape. Mas quem convive com décadas, você percebe que a pessoa é muito fria, é uma pessoa muito calculista, ou é uma pessoa muito maliciosa, ou é uma pessoa muito enraivada, muito medrosa. Você vai percebendo pela visão o sentimento que aquela pessoa carrega. Os sentidos corrompidos, inversos. É um universo dentro do ser humano que ele desconhece. Entende o que Deus explica? Em Jó 39, Deus explicou aqui para Jó como eram os sentidos dele quando ele carregava o medo. E eu vou explicar para você como é que você pensa quando você recebe uma notícia que você pensa que está se preocupando pela pessoa, mas você não está se preocupando pelaquela pessoa. Você não consegue pensar na pessoa. Você não consegue abrir mão de nada pelaquela pessoa. Ela pode ser seu filho, vai depender do tanto de pecado que a pessoa carrega, do tanto de medo que a pessoa carrega dentro dela. Porque o medo, ele vai tomando força dentro de uma pessoa que ela é rebelde, que ela não quer Deus. E Deus explica isso. Então o medo vai condensando. A pessoa vai ficando ou mais irada ou mais medrosa. Então você percebe pela visão a falta da cognição da pessoa, que é o que eu vou explicar para você no final, depois que você ouvir a leitura da explicação excelente que Jó deu da falta dos sentidos reais. É os sentidos imaginários que a gente cria para sobreviver com o medo. Então Jó disse aqui: os príncipes continuam as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. Eu vou explicando cada sentido para que você entenda. Aqui é os príncipes e é os filhos. Os filhos vão calando os pais. Os príncipes continuam as suas palavras e punham a mão sobre é o quê? Acima. Os filhos vão calando os pais. A voz dos nobres se calava, a sua língua pegava-se ao seu paladar. Ao ponto que a pessoa vai se calando, vai vendo que ela não é bem ouvida, os sentidos elas vão se pegando ao seu próprio paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Se tinha alguém para me ouvir, eu acreditava que estava sendo ouvido. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha o que socorresse. Eu vou buscando um sentido de vida. Eu vou me pegando alguma amizade. Eu vou criando uma razão para ter satisfação. Olha o que Jó está explicando. A bênção do que ia perecendo vinham sobre mim. E eu fazia que rejubilasse o meu coração, o coração da viúva. Eu me rejubilava nos meus sentidos. Um exemplo. O homem, ele se apega muito ao trabalho e é ausente dentro da casa dele. Ele nunca tem tempo para os filhos, ele nunca tem tempo para a esposa. Entende? Então ele vai buscando uma satisfação e uma razão de sobrevivência. A mulher, por sua vez, vai buscando se agarrar nas amigas, nas viagens, em uma forma de sobrevivência.
mas sem querer saber desses sentidos reais, que é o que eu vou explicar para você. Uma pessoa que ela não carrega amor, mas ela acredita que ama. Vestia-me da justiça e ela me servia de vestimenta. Você já ouviu dizer assim, Deus dá o cobertor conforme o frio? É um ditado bíblico. Vestia-me da justiça e servia-me de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olho para o cego e de pés para o coxo, o aleijado. Eu me fazia de cego, de moleta para o cego, de coxo para o aleijado, porque eu estava querendo sempre um apoio para sobreviver. Dos necessitados eu era o pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. Aquelas pessoas, o homem fica querendo buscar saber da vida alheia, e a mulher fica querendo buscar uma forma de se sobressair, de sobreviver. A vaidade, as viagens, os amigos e os filhos sendo criados lá. É o que Jó estava explicando aqui. E os filhos criados sozinhos. E quebrava os queixos dos perversos e os dentes tiravam a presa. É aquela pessoa que diz que sabe tudo. Eu tô soletrando para você essa aula de Jó. É aquela pessoa que sabe que o filho do povo é desobediente, mas o filho dele responde à mãe, desobedece à mãe, enfrenta a mãe e o pai não tá nem aí. Entende? Ele diz saber, ele diz entender das coisas. E quebrava os queixos dos perversos e dos seus dentes tirava a presa. E dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendiam junto às águas. Estava tudo se espalhando. Os sentimentos de cada um criado por si mesmo. Ninguém tinha amor e não abria mão de nada porque não sabia o que era amor. Iam buscando uma razão e uma satisfação de sobreviver. Mas na carência. Todos no mesmo lar, nessa carência. E os orvalhos se permaneciam sobre os meus ramos. O sentimento, ele vai criando raiz. É o que Jó estava explicando aqui. A minha honra se renovava em mim. Eu me honrava. Eu me jubilava. Eu queria me satisfazer. A minha honra se honravam em mim, e os meus arcos se reforçavam na minha mão. Ouviam-me e esperavam em silêncio, atendiam ao meu conselho. Olha Jó explicando que o medo, ele não deixa ninguém se pôr no lugar do outro. E mesmo assim, quando a pessoa percebe, ela diz, ninguém pensa em mim. Por que que eu tenho que pensar em alguém? Quando os filhos crescerem, eles vão viver a vida deles. Quando eu estiver velha ou doente, ninguém não tá nem aí para mim. Ele percebe, mas ele não sabe mudar. Entende? O que Jó estava explicando aqui. Ouviam-me e esperavam-me em silêncio, atendiam ao meu próprio conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas razões destilavam sobre eles. Eu me dava razão. Eu me dava satisfação pelos meus próprios conselhos. E como isso acontece dentro do ser humano quando ele se vê com algum problema? Que ele não consegue mudar pelo outro, para o outro. Mudar a sua rota, ser exortado. Né? Se o meu filho tá... O que é que eu posso fazer porque o meu filho tá sofrendo? Eu passei por isso. Eu me separei na primeira separação, meu filho tinha 9 anos. Então eu fui mãe presente, que eu não trabalhava até os meus filhos ter 9 anos. Depois dos 9 anos eu saí de casa, eu que não quis mais o casamento, voltei para casa dos meus pais e fui trabalhar. E fui suprir, né? E fui aprendendo realmente o que era a vida a partir dali. Com os meus... Quando meu filho tinha seus
14, 15 anos, um dia a escola chegou para mim, me chamou e disse assim: mãe, eu quero falar com você do que está acontecendo com seu filho. Eu fui, né? E lá a professora disse que o meu filho precisava que eu levasse meu filho para um psicólogo, porque ele tinha crises de choro dentro da sala de aula. E a diretora chamou ele para perguntar o que estava acontecendo. E ele não sabia muito bem explicar, mas ele dizia os sentimentos dele, a carência dele. E que eu precisava correr atrás, né? O que é que está acontecendo com seu filho? A diretora me disse. E naquele momento eu me senti confrontada. Foi naquele momento que eu me senti confrontada. Então eu pensei, eu sei que ele tem esses problemas por conta do pai dele. Porque eu sou separada do pai dele, porque o pai expulsa ele de casa, maltrata com palavras, já não tem a presença do filho, e o pai ainda maltrata quando o filho tá lá, por ele estar com os primos, na casa da família do pai, né? Ele gosta de estar muito lá para brincar com as outras crianças. Acho que ele tinha menos de 15, essa fase. Então, o pai maltrata. Quando via ele arengar, brigar por alguma coisa, vá-se embora, vá para casa da sua mãe. Aquela reixa, que já era reixa de problema de geração. Ele não se dava bem com o pai. E não sabia tratar bem o filho. Que é isso que acontece. Ou a pessoa desmaltrata ou a pessoa despreza. Isso é ciência, psicanálise. E é bíblico. Então, quer dizer, quando eu fui confrontada com isso, quando eu saí de lá, eu ouvi, mas eu não entendi. Eu não entendi. Quer dizer, eu fiquei me questionando dentro de mim o que a diretora, professora, chefe de conselhos estava dizendo para mim. Porque eu estava o quê agora? Justificando o que estava acontecendo. O que veio na minha cabeça, né? Além de eu ser mãe solo, porque o pai dele não ajudava a pagar a escola, eu pagava escola particular sozinha, plano dentário, levava para jogar bola, tudo era eu. Eu era a mãe e o pai. Eu supria financeiramente e emocionalmente. E eu não tinha tempo para o meu filho. Eu achava que eu tinha tempo, porque era eu que fazia tudo. Leva e pega da escola, leva para plano, leva para curso de computação, leva para jogar bola, tudo era eu. Mas aquela carência afetiva, eu desconhecia sobre essas razões. Então, quando eu vi aquilo da diretora, eu comecei a justificar dentro de mim. Até falei para ela, ele é assim, ele sofre por conta da carência afetiva do pai. Porque eu sou separada, eu falei. Então, ela ainda me disse que eu tinha que buscar ajuda. Mas dentro de mim, eu digo, como eu vou buscar ajuda se eu já não consigo nem sobreviver direito? Como eu vou ainda pagar psicólogo ou psicanalista para uma criança, que eu nem sabia que na época existia isso para criança, sabia que tinha psicólogo, não psicanalista. Então, como eu vou tirar mais de mim se eu já pago tanta coisa? Se eu já vivo sufocada? Era assim que eu pensava dentro de mim. Então, ainda fui conversar com o pai da criança, que ele era um pai muito ausente. Você não leva seu filho para um jogo de bola, você anda em feira de troca, ou em banco, ou em algum lugar da sua vida, você não chama o seu filho para participar da sua vida, você maltrata o seu filho. Foi o que eu falei para ele. E o seu filho está sofrendo. E o que foi que ele fez também apenas justificou. E é isso que Deus explicou a Jó. A pessoa ela não consegue se pôr no lugar do outro. Ela acha que tem amor. Ela acha que consegue se pôr no lugar do outro. Então você vai perceber que a pessoa que não consegue se pôr no lugar do outro, ela não abre mão dela por nada. Entende? Ela vai suprir financeiramente, ela vai bancar, ela vai pagar, mas ela não vai querer mudar. Deixar de fazer algo para fazer mais alguma coisa. Trabalhar menos. Deixar uma amizade para tentar fazer algo que o filho possa se encaixar
naquele projeto da vida daquela pessoa. É exatamente isso que as pessoas não sabem. Então ela vai pensar por si, ela vai ruminar, eu li para você, e ela não vai conseguir, porque ela vai justificar. Por isso Deus diz que a pessoa que não busca o amor, ela não cumpre a lei de Deus, ela acredita ter, mas ela não tem. Entende? Então, como é os sentidos, a cognição, o sentimento e a razão da pessoa? Eu já faço. Eu já sou. Eu já tento. Então, o que é que eu consegui na hora? A culpa do meu filho tá assim é do pai. Como eu ia dizer que a culpa era minha? Se eu já me sacrifico, se eu já me dou, se eu já faço por ele o que eu não tive para mim. Eu não tive isso. Eu não tive escola particular, eu não tive plano dentário, eu não tive computação. Eu tô dando o meu filho, esse sofrimento do meu filho, quem causa é o pai. Entende como é a mentalidade de uma pessoa que ela não consegue se pôr no lugar do outro, que ela não retrocede, ela não vai deixar de beber, porque eu já bebia. Entende? Ela não vai mudar as práticas que ela se alivia, porque eu preciso, além de eu ter sido mal criada, com ausência de afeto dentro do meu lar, eu casei com um homem que o meu casamento era um cárcere privado. Eu vivi em cárcere privado. Não pode isso, não faz aquilo outro. Então eu queria trabalhar, eu também queria usufruir do meu dinheiro. Eu queria sobreviver, eu queria viver, eu queria ser feliz. Eu precisava disso. Então a gente, por achar, a gente vai justificar. É por isso que Deus diz assim, que as pessoas, elas só sabem falar mal e se justificar. E se vitimizar. Ela tem uma limitação emocional e sentimental. A cognição da pessoa, ela é limitada. Ela só vai até onde ela conhece, onde ela tem aquele conhecimento. São, como você já ouviu falar, são crenças limitantes. A gente limita a nossa crença. Por quê? Porque é pobre de espírito, porque é pobre de sentimentos bons, porque é pobre de conhecimento naquela área. Então, mesmo que ele esteja vendo o cenário da disfunção familiar, a gente vai justificar. Como assim? Como assim eu ainda tenho que levar para psicólogo, pagar psicólogo? Vou pedir ajuda do pai. Vou explicar para o pai. O pai, por não ter tido também na casa dele, disse não. Eu boto ele para correr da minha casa porque ele tá arengando com outro colega, um primo. Porque ele não quer me obedecer. Por isso ou por aquilo. Tá entendendo? A justificação que Deus explica, meu filho só vai saber justificar e se vitimizar. Ele tá justificando e dando razão. Se vitimizar é dar razão aos próprios sentidos, às próprias emoções. Então, o que é que vai acontecer? O problema, ele é jogado para a geração seguinte. Quer dizer, por mais que eu suprisse de fora, que eu desse aquilo que eu não tive, por mais que eu desse, não vai livrar o meu filho do mesmo problema de geração. Porque vai crescer aquele filho carente. Hoje é porque eu não cobro, eu não brigo, eu não reclamo, eu dou amor ao meu filho. Porque eu sei exatamente como são as respostas. Se você falar aquilo que você não deve, você cobrar aquilo que você não deu. Quer dizer, se você for fazer, por que é que a gente tem que se amar? Porque se eu me amo, caiu o meu brinco. Se eu me amo, eu me preencho. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho um sentido de vida. Entende? Quer dizer, algumas pessoas dizem, não tá nem aí pro filho, ou não tá nem aí pra mãe. Eu não posso amar mais as pessoas que elas não têm amor, que elas não querem o amor, que elas acreditam ter amor. Entende? Porque eu vou atrapalhar o trabalho, o propósito e o sentido do que Deus me deu na minha vida.
Quer dizer, uma pessoa que ela não teve, ela vai ser usada para concluir, porque ela vai dizer, ela vai cobrar, ela vai julgar, ela vai maltratar com as palavras e o filho vai apenas se defender. Quando eu precisava da sua atenção, você só tinha tempo para os amigos. Essa é a visão daquela pessoa. Você não me deu amor. É assim que os filhos falam para as mães. Quando você precisou, eu ouvia isso da minha mãe. Quando você estava na sua... Quando a mãe cobra, o filho não vai saber dar. Ele vai saber dar o quê? Um presente, uma visita. É limitado. A cognição, o sentimento é limitado se não buscou a Deus. Entende? Quer dizer, vai existir uma disfunção familiar de toda forma, porque as pessoas não querem mudança. Elas não vão ter paciência, resiliência, sabedoria, resistência, porque já se alimenta da forma errada, de fora para dentro. Então, quantas vezes minha mãe cobrou amor de mim, me julgando e me maltratando? E eu dizendo, eu não entendo. O que é que a senhora quer de mim? Porque se eu venho, reclama, se eu não venho, reclama. Porque eu dou, fala porque eu dou e fala se eu não dei. Então a pessoa, ela vai me moldando. É isso que Deus está explicando na Bíblia. As pessoas não buscam e ainda quer aquilo que ela não busca. Ela está agindo de forma errada e está dizendo que está agindo certo. Ela não fez, mas ela quer. É por isso que a ciência diz que é como uma doença mental. Quer dizer, se eu não tiver amor, se eu não buscar amor, se Deus não tivesse a misericórdia, arrancasse o medo de mim, me preenchesse com a unção do Espírito, um propósito e um sentido de vida, eu estaria a mesma pessoa, a mãe briguenta, a mãe chorona, a mãe reclamona, porque você não me dá, porque você não me valoriza, tanto que eu fiz por você. Você entendeu a lógica da história? E aí aquele filho vai se revoltar mais. Vai se revoltar mais. O que foi que você me deu? O que foi que você fez tanto? Que só vivia para trabalho, só vivia para os amigos, só vivia para viagem. O que foi que eu cresci só tendo as coisas? Você me deu coisas. É assim que os filhos vão dizer. Porque eles estão na fase deles. Eles vão querer viver. Eles vão querer ter amigos, eles vão querer namorar. Os pais não prepararam aqueles filhos com amor, com presença, com propósito, com sentido. Entende? Então, todos os pais que agiram de forma errada, eles vão ver a plantação errada. Porque na época que ele vai cobrar, ele não vai ter e ele não vai entender a visão. Porque ele justificou a razão. Entende o que Jó estava explicando ali? Por ele não ter o sentido correto, ele acreditava estar plantando certo. Então ele fazia do coxo a muleta, do cego os olhos, ele se fazia presente na vida dos outros, ele dizia tudo da vida dos outros, mas não queria saber da própria vida dele, dos próprios filhos dele, porque eu já conheci pais assim. Que diz que o filho de fulano é desobediente, não obedece, é isso, é aquilo, mas o filho dele dentro de casa faz a mesma coisa. E por que ele fecha os olhos? E por que ele não chama o filho para a responsabilidade? Para que o filho aprenda a respeitar a mãe. Por quê? Porque ele está vivendo por ele. Está desrespeitando a mãe, não é eu? Não sou eu que estou sendo desrespeitado? Ele veio fazer isso comigo? Quantos pais eu já conheci assim? Eu já vi isso dentro da minha família. Da mãe dizer, se você não ficar quieto quando chegar o seu pai, eu vou dizer pro seu pai. Porque ele respeita o pai. A mãe ele não respeita. Você tá entendendo como é? E o mal sendo cocriado ali, as pessoas não buscam sobre o amor, sobre o sentimento do amor. Então, por mais que ele tente pensar, ele vai justificar. Ele vai dizer que tem aquilo que não tem, porque ele não consegue. E você percebe, na década, você vai perceber que esse tipo de pessoa que eu estou explicando para você, eles deram preferência. No meu caso, eu fui mãe solo, eu precisei
Ou eu me separava ou eu enlouquecia. Eu ficava louca, porque eu não aguentava mais. Ou eu saía da casa da minha mãe, de perto dos meus pais, para não ser maltratada, ou eu também não ia suportar mais, porque eu já carregava traumas do casamento. Então eu precisei, e eu não tinha apoio nem do pai, nem da família. Eu tive que ser mãe solo. E aí a mãe solo, ela não vai conseguir suprir aquele filho. A mãe solo não consegue. Então, pela mãe solo não conseguir, Deus muitas vezes, ele faz a misericórdia. Ele tem dó daquela mãe que foi solo, né? Ela tentou. Então aquele filho às vezes vai ter aquela gratidão, minha mãe me criou sozinha, minha mãe fez tudo por mim. O filho ainda vai ter. Mas se envolver alguém, você percebe que vai haver desunião. Quando a mãe se envolve com alguém, começa a desunião dentro da casa. Por quê? Porque é a maldição de geração. Entende? Envolveu alguém, começa a desunião, porque o pai diz, o filho diz, depois que a minha mãe arrumou esse homem, a minha mãe é outra pessoa. Aquele homem que veio de uma família disfuncional também, se ele vê aquela mulher tratando bem aquele filho, se ele não teve um bom trato da família dele, vai bater a inveja. Ele não vai conseguir conviver, ele quer jogar a mãe contra o filho, porque ele não teve isso dentro da casa dele. E ele não vai entender. Então aquele homem vai dizer, você tá fazendo isso pelo seu filho, você vai ver que você tá fazendo nada. Ele tá desfazendo até do que tá vendo, porque ele não reconhece dentro dele o sentimento do amor. Então como ele vai se pôr no lugar do outro? Vai haver desunião. Vai haver desunião e as pessoas não querem mudar nem pela visão. Eles estão vendo que não conseguem. Quantas pessoas você consegue, você vê, você conhece que eles não tiveram uma boa convivência com os pais e nem tem com os filhos e nem consegue ficar casado. Estão sozinhos, vivendo apenas para trabalhar. E mesmo assim eles não querem mudar. Eles não querem buscar a Deus. Usa a boca contra o filho e ele não percebe que o pai fez isso com ele. E ele está fazendo isso com os filhos dele. Isso é um problema de geração. Pela falta do amor. Pela falta do amor, eu não vou ter paciência de ensinar. Eu não vou saber ensinar. Então, quando a pessoa tem a visão, ele vai dizer, mas eu não tive. Ele está só justificando. Ele não está buscando. Porque ele não vai ter resiliência de buscar. Porque está dominado pela carne. Entende? Por que é que Deus diz que os meus filhos, o amor de muitos se esfriaria, eles não vão querer saber mais do amor? Eu não tenho amor, mas eu tenho trabalho, eu tenho saúde. Ele está justificando. Mas na velhice eles vão querer o quê? Os filhos. Que na cabeça dele, eu sustentei, eu dei, eu fiz. Mas ele não vai entender a visão. Por isso ele vai ser aquela pessoa medrosa, amargurada, sentimental. E ele vai justificar tudo pela visão dele. Tudo pela razão dele. Mas ele não sabe o que é o amor. Então você, quando convive com alguém que não tem amor, você percebe que a pessoa não tem amor. Nesses casos, né? Que a pessoa não estava nem aí. Ela é mais ela, é primeiro ela, segundo ela, terceiro ela. O amor próprio que Deus explica não é nesse sentido. É porque quando eu me amo, quando eu tenho sabedoria e amor, eu vou saber me posicionar com os meus filhos, com o meu marido, com os problemas não vão me abalar. Não é esse tipo de pessoa que está justificando e cometendo os mesmos erros dos pais. Não é esse tipo de sabedoria. Então, quem não tem amor, ele também não tem sabedoria. Ele diz que tem, mas aí você vai perceber que eles estão apenas justificando para dar razão àquele comportamento. Quantas pessoas eu não conheci assim, que é o dia todo no trabalho, quando chega à noite, vai compra um lanche pro filho, dá o lanche ao filho e vai pros bar. Tá nos bar, final de semana, junto com o marido e os filhos ali. Lá ele não procura uma programação para ganhar tempo, né? Se eu já não tenho tempo para os meus filhos na semana, final de semana eu vou procurar uma coisa que dê para encaixar os meus filhos.
para ficar junto dos filhos. Eles não têm esse amor. Então eles dizem que se ama, porque ele precisa ser feliz. Ele vai justificar que tem aquilo que não tem. E ele não vai conseguir entender a visão, a razão. Então eu li ali Jó explicando que ele se faz necessário na vida de alguém, que ele busca ser um pai para alguém. Teve gente que me iludia tanto emocionalmente, sentimentalmente, que eu cheguei até a chamar de pai na vida. Mas pergunto como era a convivência dele com o filho dele. Se ele era um pai presente. Mas se fazia ser o meu pai. Só naquela... Eu tenho você como uma filha, sabe? É aquela pessoa que ela tá buscando uma satisfação e uma razão para se caber, para se preencher na vida um do outro. É o que Jó estava explicando. Então, eu acho que deu para que você entenda a respeito dessa cognição, como é mental, como é a mente da gente, como é limitante essa crença sobre o amor, como é travado, como a gente acredita que está plantando da forma correta. Então, você vai perceber, até na visão e na audição, porque Jó estava explicando, que ele não vai ter audição para as coisas certas, ele não vai ter visão para as coisas corretas, ele está fechando o olho porque ele não quer ver aquilo que ele não quer ver, ele quer viver de satisfação, ele quer viver de satisfeito porque carrega o excesso do medo. Ele é indignado, entende? Ele é esbaforado, ele quer fazer sacrifícios para agradar alguém, desagradando outra pessoa, e ele está perdido emocionalmente e mentalmente. Entende o que Deus estava explicando ali na Bíblia? Então é visível hoje em várias casas esse tipo de problema. Por isso eu explico o meu, para que você entenda bem, que cada caso é um caso, realmente é. Mas quando a nossa mente ela é limitante, ela é limitada à mente, o sentimento também. O sentimento também ele vai ser limitado. Como eu vou fazer mais do que o que eu já faço? Eu já dou meus filhos aquilo que eu não tive. Eu também preciso ser feliz. Eu também preciso beber. Eu preciso sair. Quando crescer, estão tudo aí criado, estão nem aí pra mim. Você tá entendendo? E você não tá vendo que plantou da forma errada, que não teve boas escolhas. Que não quis passar um tempo de algo ruim. Que não quis procurar um filme. Que não quis se divertir junto com aquele filho, que não quis plantar da forma correta. Como vai ter? As coisas vão inverter, os filhos vão viver o tempo dele e agora os pais vão querer. E quando ele quiser, ele não vai ter. E por não ter, ele vai o quê? Desfazer daquele filho. Maltratar aquele filho. Comparar aquele filho. Por que você não é igual o Joãozinho? Por que você não é igual a Mariazinha? Um dia que a minha mãe disse isso comigo, por que você não é igual a fulaninha? E porque você não é igual a mãe da fulaninha? Porque a mãe da fulaninha é uma boa mãe. A mãe da fulaninha, ela cuida dos filhos da Mariazinha, para Mariazinha ir trabalhar. Quer dizer, as pessoas, elas só olham, elas só têm a visão daquilo que ela quer. Por isso ela vai comparar. Entende? Quer dizer, você está comparando a filha do fulano, que eu tenho que ser boa, não sair de dentro da casa dela, fazer tudo pela mãe, mas a mãe faz tudo pela filha. Você fez por mim? Não vai ter nem comunicação. Esses pais que plantaram de forma errada, não vai haver nem comunicação, mas eles querem ter razão. Entende o que Deus está explicando? O que Jó explicou ali para você? Que quem carrega o medo, ele é egoísta. E ele vai dizer, não me põe no lugar, ninguém se põe no meu. Mas depois que ele estiver colhendo a plantação dele, ele vai estar blasfemando. Ele vai estar maltratando. Ele vai estar se vitimizando. Porque a mente dele é limitada. Porque a emoção dele já está condenada. E ele não quer mudança. Ele não crê nessa mudança.
Entende o que Deus explica? Então você percebe que vai ser o mesmo estilo de vida que teve os pais, vão ter os filhos. Porque é tudo gerado na emoção, no sentimento. Então quem diz ter sem ter, ele vai ver a plantação. Porque ele fecha os olhos para aquilo que ele não quer ver, para ver aquilo que ele quer ver. Ele vê a desobediência do filho dos outros, mas a desobediência dentro da casa dele, ele vê e finge que não vê. Não é da conta dele. Entende como é o sentimento corrompido de uma pessoa? Que ela não tem a visão correta, que ela não se põe no lugar do outro, que ela não limita o outro, que ela não quer ensinar o outro, que ela não tá nem aí pro outro. Ela diz que tá. Ela só diz. Ela vai ter essa limitação emocional. Entende? Eu acho que deu para... Eu expliquei passo a passo da leitura para que você entenda exatamente a ausência do amor, o que causa em uma pessoa. Então, quando você convive com alguém, você percebe que a pessoa não tem amor. Não é verdade? Mas ela quer o amor. Porque ela desconhece o que é o amor. Então, as pessoas crêem no medo. Elas crêem no ódio. Elas crêem na mágoa, no ressentimento, mas elas não querem mudança. Porque elas querem Deus da forma que elas já são. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você veja que vai fazer o bem. Porque as pessoas cometem esses erros não porque querem, porque elas são limitadas. São carentes, são ausentes. Entende? Elas limitam Deus. E Deus explica isso. É eles que limitam Deus. É eles que querem ensinar a Deus a ser Deus. Eles querem o amor. Eles querem. Quem é que não quer amor? Mas eles não querem pagar preço para nada. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.